Louvado seja Deus. Vai dar tempo, queridos, da gente ver a palavra do Senhor aqui com bastante calma. Palavra tranquila, palavra bastante conhecida. Então, sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 125. Salmo 125, Cântico de Peregrinação. Salmo 125, nós vamos ler ele todo, ele é bastante curtinho, ele tem 5 versículos. Creio que os irmãos já encontraram. Amém? Então vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam dos caminhos tortuosos, desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que será ministrada esta noite, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, que eu não sou digno, mas eu peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, para levar a palavra a este povo da forma que o Senhor colocou primeiro no meu coração e da forma que está no teu coração, Senhor. Que a tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é bastante conhecido, né? Tem até um louvor que fala acerca desse salmo. E Deus, essa semana, Deus queimou no meu coração esse salmo, e eu li esse salmo, eu meditei nesse salmo, e eu vi o quão profundo, apesar de ele ter apenas 5 versículos, o quão profundo é a mensagem que está nesse salmo. E eu dei o título a essa mensagem, né? Não podia ser diferente: os que confiam no Senhor. Quando o salmista, ele escreveu este salmo aqui, ele não tinha ideia, né, do quanto ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Cada vez que algum salmista, e Davi escreveu muitos dos salmos, ele colocava algum motivo naquele salmo, ou era uma perseguição, ou era um momento de tristeza, um momento de alegria, e eles salmodiavam a Deus. Por exemplo, o Salmo 137, é um salmo de lamento, é um salmo que os judeus fizeram quando estavam cativos na Babilônia, e eles fizeram este salmo como lamento por tudo aquilo que eles estavam passando. Já o Salmo 122 é um salmo de alegria, alegrei-me, né? Ele começa com alegrei-me, ali regozijando-se ali na presença do Senhor. E esse Salmo 125, queridos, ele é um salmo voltado para fortalecimento, é um salmo que ele vem trazer uma palavra de esperança, ele vem trazer uma palavra de fortalecimento para aquele que já está cansado, para aquele que está com as suas esperanças se esgotando, mas que as suas esperanças sejam no Senhor Deus Todo-Poderoso. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos exorta a salmodiar, né, a cantar os salmos. Efésios 5,19 diz: falando entre vós salmos, hino e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós temos que ter o hábito, querido, também de louvar e salmodiar ao Senhor. O salmo, ele também é um louvor, uma espécie de louvor, né? Como eu disse no começo, também um lamento. Eu tenho o costume de, toda noite, antes de dormir, eu leio em voz alta algum salmo. Eu escolho um salmo e eu leio na minha casa. E eu sinto a presença do Senhor, eu sinto que onde está a palavra do Senhor, está o Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra é o próprio Senhor, o verbo se fez carne, e toda vez que você profetiza, toda vez que você pronuncia a palavra, você está falando do próprio Deus, e esse próprio Deus está aqui e agora. Falando deste Salmo 125, ele é um salmo chamado Salmo de Romagem, ou Cântico dos Degraus. Pastor, o que é isso?
Salmo de romagem, queridos, ou salmo de cântico dos degraus, é quando o povo judeu ele se dirigia até Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Então no caminho eles iam ali se alegrando, cantando salmos, por isso esses salmos de romagem, porque eles estavam fazendo uma espécie de uma romaria, né, indo até Jerusalém. Ou salmo, o cântico dos degraus, porque eles subiam os degraus do templo para chegar-se ao templo e adorar ao Senhor. Então era um salmo no qual eles estavam motivados, ou eles estavam sendo induzidos a buscar ao Senhor. Muitas vezes os salmos eram, o plano de fundo era uma adversidade que o povo passava. Então, o salmo para o crente, ele pode ser usado tanto no momento de dificuldade como no momento de alegria. Por que, queridos, que eu estou falando isso? Eu falei aqui que é um salmo de romagem. Que as pessoas que iam até Jerusalém, eles faziam? Eles eram peregrinos, eles iam lá adorar ao Senhor, depois voltavam para a sua terra. Nós também somos hoje peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, porque a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu, junto ao Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós estamos aqui, nós passamos dificuldades, nós passamos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de luta, momentos de vitória. Então nós temos que salmodiar ao Senhor, nós temos que trazer trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, e a palavra do Senhor, ela nos dá esperança. E eu acredito que é o momento da igreja buscar mais a Deus, né? Estamos passando por momentos difíceis, sim, não adianta falar que não, nós estamos aí, né? Um governo que está oprimindo o povo, nós passamos por situações pessoais difíceis, nós muitas vezes perdemos pessoas que amamos estão ficando doentes, e nós temos que buscar através da palavra do Senhor a esperança. Então, gostaria de falar acerca desse Salmo 125 aos irmãos, né? Primeiro ali o Salmo, ele vai nos trazer uma promessa, depois ele vai nos trazer ali uma exortação a orar, a fazer o bem, depois ele vai nos trazer uma palavra ali para que possamos vigiar as tentações, e depois vai nos dar a entender o que acontece àqueles que não querem saber de Deus. Então, primeiro, o que o Salmo nos traz? Lembrar das promessas do Senhor. Verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. É uma promessa do Senhor isso daqui, para mim e para você. Ele traz essa primeira promessa de firmeza, que nós que confiamos no Senhor, nós somos, ou algumas versões, seremos como o monte de Sião. Monte de Sião, para você que não conhece a geografia lá de Jerusalém, era um dos montes que cercava a cidade de Jerusalém. Por isso eles olhavam para aqueles montes e falavam: temos que ser como aquele monte, temos que ser firme como aquele monte. Era a referência para o salmista. Aquilo ali representava a confiança no Senhor. E a confiança do salmista aqui, queridos, ela não pode ser confundida com um pensamento positivo, como uma mensagem de ânimo para você. Não, é confiança sem limites no Senhor, é colocar todas as suas esperanças no Senhor. Assim como o monte é firme naquele lugar, assim como o monte não se move com a tempestade, o monte não se move com o que quer que aconteça, é esse tipo de fé que o salmista está falando aqui. A palavra do Senhor, Isaías 55:11 diz assim: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que eu enviei. O Senhor está falando essa noite, queridos, que se nós confiarmos no Senhor, nós seremos firmes como os montes de Sião. Então essa firmeza que Ele está falando aqui, queridos, ela vem nos encorajar em momentos que nós estamos abalados, em momentos que nós somos traídos, em momentos que nós somos perseguidos. Pensa você na vida de José, por exemplo, queridos. José é um exemplo de fé. José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi escravo, ele foi preso, ele foi falsamente acusado, mas José permaneceu firme como os montes de Sião. Ele não se retrocedeu. Por muito menos, alguns de nós aqui já estaria desviado, queridos, por uma palavra
mal entendida, muitos de nós se desviamos da presença do Senhor, mas a fé que o Senhor espera que nós tenhamos é firmes como os montes de Sião. Como seres humanos, nós estamos sujeitos, queridos, a vivenciar momentos turbulentos. Nós estamos sujeitos a vivenciar sofrimento nessa terra. E a firmeza que o Senhor nos pede aqui, que o salmista relata aqui, que o povo tem que ter, é a firmeza garantida por Deus. Deus é que nos garante essa firmeza, né? Para a igreja do Senhor está garantindo essa firmeza. Sejam quais foram as situações que você possa vivenciar, você está seguro nas mãos do Senhor. Lembra, queridos, por exemplo, da firmeza, né, do povo de Moisés, o povo guiado por Moisés, e principalmente da vida de Moisés. Pensa a firmeza que aquele homem teve que ter, a fé que ele teve que ter no Senhor, para levar aquele povo por 40 anos, e ainda assim não pisar na terra prometida. Nem por isso ele blasfemou contra o Senhor, ele se manteve firme, e ele recebeu a coroa da vitória. Lembra também, queridos, a vida de Ana, a mãe de Samuel. Ela era uma mulher estéril, ela era uma mulher que não poderia ter filhos, e ela foi até o templo orar e pedir ao Senhor por um milagre, e lá estando o sacerdote Eli chega para ela e acha que ela está bêbada, está embriagada, e ele fala uma palavra para ela assim desagradável, e ela não deixa com que aquilo lhe abale, e ela fala: não, meu Senhor, eu estou aqui orando, estou com o coração quebrantado, e o profeta fala: seja feito conforme que está no teu coração. Esse tipo de fé que o Senhor quer que nós tenhamos, que nada possa te abalar. Ah, pastor, mas hoje eu estou triste, não venha falar comigo que vai tomar um coice. Não é isso, queridos. Deus, Ele quer constância. Deus, Ele quer que você creia nele, estando bem ou estando mal a situação. Pensa, por exemplo, Davi, no momento que ele peca contra o Senhor, né, vem ali sobre a vida dele, ele perde o seu primeiro filho, depois um filho mata outro, uma grande desgraça em família, mas Davi, ele sabia que ele tinha que continuar firme no Senhor, queridos, porque não adianta a sua vida ela passar por um momento de turbulência, por um momento de tristeza, e você sair da presença do Senhor, aí as suas esperanças realmente se acabam, queridos. Mas quando nós estamos nas mãos do Senhor, quando nós confiamos no poder do Senhor, quando nós estamos firmes como os montes de Sião, o Senhor está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. Pensa você também, queridos, na vida de Jó. Jó estava acabado, ele perdeu a sua família, perdeu toda a sua riqueza, estava doente, estava com lepra, se coçando com um caco de telha, e as pessoas chegavam para ele e falavam para ele negar o Senhor, mas ele não negava o Senhor, porque Jó sabia em quem ele tinha crido, queridos. Veja Paulo, por exemplo, foi humilhado pela palavra de Deus, mas ele não largou da presença de Deus. Esse tipo de fé que o Senhor quer que nós tenhamos, é a fé como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se um dia você espera estar junto do Senhor e reinar com o Senhor para sempre, você tem que ser como estes montes, você tem que ser firme como estes homens e esta mulher de Deus. Nada mais pode te abalar, queridos. A sua confiança tem que estar no Senhor. Não se desespere, não abandone a sua fé. Deus está no controle da sua vida. No verso 2, o salmista nos traz uma promessa de proteção do Senhor. Ele diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor não está falando que Ele está com você agora e amanhã, não. Ele está desde agora e para sempre. Como eu disse no início, geograficamente, né? Israel, ele fica no planalto e a volta dele é cheio de montanhas altas ao redor dele, né? E o salmista relata isso, como os montes de Sião, né? Vários montes ali que estão ali guardando ali a terra de Israel. Então o salmista, ele usa essa ilustração para falar acerca daquilo que o Senhor é na nossa vida.
Você está aqui, a irmã deu aqui o testemunho dela. Esse testemunho caiu que nem uma luva para essa palavra, porque ela ora pelos filhos dela. Muitas vezes ela não sabe onde estão os filhos dela, se os filhos dela estão servindo ao Senhor ou não. Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela está firme como os montes de Sião. Essa nossa irmã, muitos não sabem, veio uma grande tempestade na vida dela, era motivo de sobra para ela ficar ali arrasada, mas ela não largou do Senhor, ela continuou firme no Senhor, e o Senhor está trazendo livramento na casa dela, e eu creio que Deus vai salvar toda a família dela, e um dia todos nos encontraremos nos céus. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós achamos que as coisas dependem só de nós, nós achamos que a salvação está em nós. Se eu for bom, Deus vai me salvar. Mas se eu der uma cesta básica, Deus vai se compadecer de mim, vai ver que eu sou bonzinho. Não, queridos, nada depende de nós. Se a salvação depende de nós, nós já estaríamos no inferno, queridos. A salvação depende do Senhor. Foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor que te achou, não foi você que aceitou a Jesus, não foi você que falou, não, eu aceito Jesus, foi Jesus que te escolheu, queridos. Toda a salvação, ela parte de Deus. Deus, Ele te viu desde o ventre da sua mãe, desde antes de você nascer, e Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação eterna. Então é Deus que te escolheu, não era Deus que estava perdido, era você que estava perdido, e Deus te achou. E nós temos que ter esta confiança como os montes de Sião no nosso Deus. Nós temos que crer, todas as nossas fichas, todas as nossas esperanças têm que estar em Deus. Ainda que o pecado esteja te rodeando, ainda que a pobreza, a luta, a morte, a doença, o que seja o que for, estiver te rodeando, o Senhor tem que ser a sua esperança maior, meu irmão. Não confie no seu próprio braço. Maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito é o homem que confia em si mesmo. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Não importa a circunstância, a depressão vai vir, a situação de saúde vai vir, a situação emocional vai vir, mas nós temos que esperar o milagre de Deus, queridos. Porque pela nossa própria justiça, nenhum de nós seríamos sequer dignos de pronunciar o nome de Deus, de pronunciar o nome de Jesus, mas o amor de Deus foi tão grande, a salvação ela parte do céu em nossa direção, por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá dinheiro, nos dá casa, o Senhor, Ele é aquele Pai amoroso, Ele nos dá tudo que a gente precisa, e a gente coloca confiança nas coisas, né? Eu falei aqui, em Mateus diz lá, busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não temos que colocar a nossa fé nas demais coisas, nós temos que colocar a nossa fé em Jesus, em Deus Pai Todo-Poderoso, que nos amou primeiro. Pode ser, queridos, que o mundo está te fuzilando, você está sendo acusado, você está sendo traído, as pessoas estão tentando te colocar para baixo, estão te caluniando, estão te julgando, mas a sua esperança está no Senhor. A tempestade está vindo, a tempestade está aparecendo, que vai derrubar o barco, mas nesse barco tem que estar Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele prometeu, em volta de Jerusalém estão os montes, assim como o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Esse é o nosso Deus, queridos. Muitas vezes, nós confiamos em coisas que não é para confiar, e no Deus Todo-Poderoso nós não colocamos confiança. Eu vou dar um exemplo para você. Alguém veio de Uber aqui para a igreja hoje? Pegou Uber? Não? Alguém pegou ônibus? A irmã pegou ônibus ali. Avião não vou perguntar não, porque eu acho que não tem não, avião, né? É pertinho aqui, né? Alguém veio de carona? Também. Você, meu irmão, você confiou no motorista ali do ônibus, no motorista do Uber, que muitas vezes você nem conhece. Você não sabe nem o nome dele, mas você sentou lá, você falou, esse motorista vai me pegar aqui, ele vai me deixar lá na porta da igreja e vai ser bênção. Mas você sabe por que foi um sucesso isso daí? Não é porque o motorista é bom, não é porque
você é bom, é porque Deus está te guardando desde agora e para todo sempre. Por isso a nossa confiança tem que estar em Deus e não nas coisas e não no homem. O barco pode balançar, mas se Jesus está no barco, tudo vai bem. A palavra do Senhor lá em Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Versículo 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Aqui, queridos, o salmista, ele está falando o seguinte, que o Senhor mostra o cuidado, porque Ele sabe até como é a nossa personalidade. Aqui Ele está falando do cetro do ímpio não permanecerá sobre o justo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: o Senhor não vai te conservar no lugar onde você está sendo oprimido por muito tempo, porque Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós não vamos resistir. O Senhor não vai permitir com que nós estejamos num lugar de pecado. O Senhor não vai permitir com que nós estejamos num relacionamento em pecado. O Senhor não vai permitir com que nós estejamos fazendo coisas contra a sua palavra. O Senhor vai nos livrar do cetro do ímpio. Muitas vezes pode ser que nós trabalhamos num lugar onde só tem pessoas ali que são ímpias, e se você continuar muito tempo naquele lugar ali, você vai virar um daqueles ímpios, e o Senhor sabe disso, e o Senhor vai te livrar do cetro do ímpio. Muitas vezes, assim como eu, você pode estar revoltada com algumas coisas que estão acontecendo na política e no nosso país, já há algum tempo. E eu estava esses dias, procurando uma resposta na Bíblia. Senhor, mas como que pode? Mas já está tanto tempo, Senhor, o Senhor está deixando, olha só, por que o Senhor deixa? Faltou aí o versículo 1 aqui, mas tudo bem, eu estou aprendendo também, viu, irmão, junto com vocês, aqui a gente aprende junto. Aí na palavra o Senhor me respondeu: deixa o ímpio no poder, mas ele não prevalecerá sobre o justo. Ainda que o ímpio esteja te oprimindo, ainda que o ímpio esteja te conduzindo você a não adorar, a não louvar ao Senhor, o Senhor vai trazer livramento na sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O Senhor conhece a sua fraqueza, meu irmão. O Senhor conhece os seus limites. O Senhor não vai dar uma carga maior do que a carga que você pode suportar. Aguenta só mais um pouquinho. Eu vou fazer uma alusão. É como se nós estivéssemos numa corrida. Nós estivéssemos fazendo ali um treinamento, ali uma corrida de São Silvestre, vamos chamar assim, vai. E você tem que correr lá 10 quilômetros, aí você vai e corre 2 quilômetros, aí você já está morrendo. Aí vem o irmão e fala assim: não, vamos, falta pouco, falta só mais 8, vamos lá. Aí você vai e corre mais 2, está quase morrendo. Não, vamos que só falta mais um pouquinho. Vai correndo de pouquinho. Quando você vê, você chegou, queridos. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor, Ele vem trazer ânimo para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor quer te animar, ainda que você esteja sendo oprimido pela mão do injusto, o Senhor vem trazer livramento à sua casa. Por mais difícil que seja a caminhada, o Senhor nos capacita. Deus sabe que nós somos expostos a muito domínio do mal onde nós estamos, mas o Senhor nos livra, queridos. A mão do Senhor vem trazer livramento. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor é o único que nos justifica. O Senhor é o único que nos regenera. É Ele que escreve o nosso nome no livro da vida. É o Senhor que nos resgata do mal. É o Senhor que nos sela com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos glorifica. É Ele que se reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque tudo provém de Deus. E muitas vezes a nossa esperança não está em Deus. E é isso que o Senhor quer para nós, que a nossa esperança, ainda que nós estejamos sendo perseguidos, oprimidos, tentados, o Senhor vai trazer livramento para a nossa vida. No versículo 4, queridos, ele diz assim:
Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aqui o salmista está incentivando a confiança no Senhor, e ele clama para que o Senhor faze bem aos justos, né, para que eles não comecem. Faze bem, Senhor, o bom aos retos de coração. O salmista está orando por aqueles que são retos de coração. Isso nos traz uma reflexão, queridos. Nós temos que orar uns pelos outros. Muitas vezes você não sabe, alguns pastores sabem. A gente vem aqui trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação para vocês, mas muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados no nosso limite, mas nós temos que vir aqui trazer. Então, ore pelas suas lideranças, ore pelos seus pastores, ore pelos irmãos, ore pelos trabalhadores da obra de Deus, porque ninguém é de ferro. Muitas vezes você olha para o pastor Rubens e fala: não, o pastor Rubens é cabra macho, homem de ferro. Ele é cabra macho sim, queridos, mas ele sofre ataque de Satanás o tempo todo, e muitas vezes de tanto apanhar a gente não resiste, queridos. Então nós precisamos da intercessão um dos outros, nós precisamos orar, nós precisamos receber e fazer a oração pelos nossos irmãos, e o salmista vem trazer isso para nós, né? Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. E muitas vezes você pergunta: pastor, mas eu estou servindo a Deus, eu amo a Jesus e parece que Deus não me ouve, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que esperar, queridos, que isso vai passar. Assim como a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tudo é passageiro. Talvez você está passando pelo pior momento da sua vida, talvez você perdeu um parente, talvez você terminou um relacionamento, talvez perdeu o emprego, eu não sei o que está passando na sua vida, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espera, queridos, porque a mão poderosa de Deus, ela vai passar, ela vai te curar, ela vai te recuperar, em nome de Jesus. Em Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem aqui, queridos, nessa palavra, muita gente interpreta mal. Muita gente interpreta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então Deus vai me dar uma casa na praia com uma rede para ficar dormindo. Não é, queridos. É que Deus, Ele vai te guardar em todos os momentos da sua vida, Ele vai te proteger, porque o nosso Deus é aquele Deus que não dorme, é o Deus que está o tempo todo nos livrando, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso. Não, Ele não está falando aqui apenas de prosperidade material. A palavra nos garante que nada nos faltará, mas não quer dizer que você vai ficar rico, milionário. Se for a vontade dEle, amém. Se não for, amém também. Eu quero estar sendo cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, eu quero estar crescendo espiritualmente, eu quero estar sendo livrado por Deus, e que o Espírito dele jamais saia de mim. No próximo versículo, queridos, versículo 5, o salmista faz referência àqueles que cederam diante das pressões, né? Versículo 5 ele diz: quanto aos que se desviaram para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Aqui, queridos, é onde nós temos que tomar bastante cuidado. Aqui o salmista, no último versículo, ele está trazendo um alerta. Ele está falando: o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor nos livra, o Senhor está conosco todo o tempo. Mas se você ceder às pressões, se a iniquidade se tornar algo natural na sua vida, se a sua mente ficar cauterizada para as coisas de Deus, não tem mais o que fazer, você será levado para junto dos malfeitores. Aqui o salmista, provavelmente eles estavam relatando alguma situação que Israel passava sob luta. Israel tiveram muitos juízes, muitos reis que foram maus, que trouxeram idolatria para o povo. E ele está falando disso: aqueles que se voltam para o Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas aqueles que cedem às tentações, aqueles que cedem à pressão dos malfeitores, irão para junto deles. Nós sabemos para onde vão os malfeitores, queridos. Lá em Salmo
5, versículo 4 ao 6 diz assim: porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos que praticam a maldade, destruirá aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguíneo e fraudulento. Não permita, queridos, com que a pressão deste mundo, as coisas desse mundo, elas te levem a ter uma mente cauterizada, mas tenha uma mente renovada para a palavra de Deus, para receber tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Lembre-se, querido, a igreja, como um todo, a igreja desde a sua antiguidade enfrentou adversidades na sua caminhada neste mundo, e conosco não será diferente. No Resgatão, o pastor Júnior estava comentando que o tempo de Pedro já passou, Paulo já passou, os apóstolos, os mártires, agora a bola da vez somos nós somos os cristãos da vez, e conosco não será diferente. Não se engane, não caia nesse conto do vigário que é falado em muitos lugares, que vem para Jesus que os seus problemas acabaram, venha para Jesus que você vai ficar rico, venha para Jesus que é só alegria. Não, queridos, se Deus não poupou a igreja primitiva, conosco não será diferente. Nós temos que estar firmes no Senhor, nós não podemos desanimar, nós temos que persistir na caminhada, nós não podemos largar da mão do Senhor, seguir adiante em direção a Canaã celestial, que é o céu onde nós habitaremos com o Senhor, porque nós temos promessas de Deus. E a promessa de Deus lá em João capítulo 6, verso 68, diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É aquele que tem a comunhão com Deus, é aquele que ouve a palavra de Deus, é aquele que cumpre os seus mandamentos, e aquele que ama o seu próximo. É isso que nós temos que fazer, Não importa a condição, Deus tem o controle de todas as coisas, queridos. Nós somos eleitos de Deus. Nós estamos num mundo hostil, mas o Senhor é conosco. A palavra dele, João 12, 25 diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que a odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Queridos, foi falado aqui numa das pregações que o reino de Deus, quando você não quer mais saber de nada, que quando somente as coisas de Deus importam para você, Deus te acrescenta as demais coisas. Olha Mateus 6,33, não vou repetir porque eu já falei 2 vezes aqui, depois você leia lá, Mateus 6,33. Quando o reino de Deus, quando as coisas de Deus, elas forem mais importantes na sua vida do que tudo, quando somente Deus importar na sua vida, o Senhor te acrescenta as outras coisas, porque se Ele te acrescenta as outras coisas agora, você vai se esquecer dEle. Então o Senhor, Ele quer que você o ame de todo o coração. Não tenha pressa, queridos, de fazer juízo sobre Deus, porque Deus não permite com que seu povo seja oprimido. Provérbios 12:2 diz: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, ao homem de perversas imaginações Ele o condenar. Continua firme, queridos, como foi falado aqui pelo salmista. E aqui já caminhando para a conclusão, eu falei para os irmãos que queria uma palavra breve. Eu queria trazer o exemplo aos irmãos aqui de Josafá, Josafá, ele era um rei de Israel, um rei temente a Deus, e ele fez um pedido a Deus. Josafá estava diante de uma situação aparentemente incontrolável, Para ele não tinha mais esperança. Os amonitas, os moabitas e outros povos, eles se juntaram para guerrear contra a nação de Israel, e esse era o rei que estava à frente, o rei Josafá. E o rei Josafá, ele faz um clamor ao Senhor. Ele chega ao Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabem a nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Essa tem que ser a nossa oração, queridos. Você não sabe como que está o seu pão de cada dia amanhã, mas ponha os seus olhos no Senhor, e o Senhor providenciará para você. Seja humilde diante do Senhor, ore todo o tempo, busque de coração, lute, persevere, e o Senhor vai te honrar, porque a palavra dele não mente, queridos. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é a vida.
E eu vou falar para vocês o que aconteceu aqui na vida do rei Josafá. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor trouxe um grande livramento. Eles não precisaram sequer guerrear contra esse povo. Eles foram lá somente pegar os despojos daquela guerra. E o Senhor trouxe grande livramento para aquela nação, que não tinha nenhuma esperança, mas a esperança estava posta no Senhor. Conforme ele disse aqui, os nossos olhos estão postos em ti. E olha o que o salmista falou: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Queria trazer outro exemplo aqui já para finalizar, lá em Juízes capítulo 16, verso 28. Sansão, queridos, Sansão, ele fez tudo o que era errado. Sansão era um nazireu de Deus, mas eu não vim aqui para julgá-lo, para falar mal de Sansão. Mas no último momento da sua vida, Sansão se lembrou que tinha um Senhor. E no momento que ele se lembrou que tinha um Senhor, o Senhor honrou. E olha a oração dele. Sansão orou assim: ó Senhor, lembra-te de mim mais uma vez e dai-me novamente a força para que eu possa dar a paga a esses filisteus pela perda dos meus olhos. O Senhor ouviu o seu clamor. O Espírito Santo de Deus voltou sobre ele, e diz a palavra que mais foram os que morreram na morte com Sansão do que aqueles que ele matou em vida. O Senhor te honra, meu irmão. Mesmo você que está se achando: mas eu sou indigno, pastor, mas eu pequei contra o Senhor. Para de pecar, se arrepende, se volta para o Senhor, e o Senhor vai te honrar. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. E aqui o último versículo, queridos, Êxodo 33, versículo 15. Então disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu quero, queridos, que essa mensagem ela fique gravada no seu coração. Que se não for com o Senhor, nada mais importa. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E eu creio que o Senhor é com essa igreja, o Senhor é com este povo, o Senhor tem nos honrado, queridos. O Senhor está na minha vida, o Senhor está na sua vida. E eu queria finalizar fazendo uma oração por você. Você fica de pé, eu vou orar, depois eu já passo para o pastor aqui, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e vamos orar, vamos apresentar tudo aquilo que está em nós a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor, esta noite, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, como os montes de Sião, Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Que a nossa confiança possa estar posta no Senhor, que os nossos olhos possam estar fitos somente no Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, jamais, Senhor, se afaste de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Derrama sobre nós da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, mas por amor do Teu Filho Jesus, Senhor, que derramou todo o Seu sangue naquela cruz, que pagou o preço pelo nosso pecado, Senhor. Toda vez que o Senhor olhar para cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa olhar e enxergar aquilo que o Seu Filho fez, Senhor, recebendo toda a ira de Deus sobre Ele, por mim e por cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa se compadecer e ter misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, querido. Graça, amor e paz. Palavra maravilhosa, né, queridos? Não vou ficar muito tempo, não, vou ser breve. Mas eu louvo a Deus, queridos. Deus, Ele estava falando ali ao meu coração. Quando eu e a Débora, nós decidimos nos casar, e nós fomos fazer o nosso convite, né, de casamento. E nós escolhemos, queridos, esse salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se pode se abalar, o que não se abala, mas permanece firme para sempre. E quando nós decidimos colocar, queridos, isso no convite, é porque Deus tinha ministrado no nosso coração. E o segredo para a gente poder glorificar o nome do Senhor naquele casamento era permanecer firme.
Você olha para os montes de Sião, queridos, o pastor Rafa pregando ali, a minha mente viajou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que nos montes de Sião não chove? Será que não tem ventania lá? Será que não tem neve? O calor? Tem, queridos. E quando o salmista, ele decide escrever esse salmo, ele nos dá, queridos, sabe, um entendimento muito importante das coisas. O segredo é permanecer. Não importa, queridos, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldades, se você está passando por luta, o segredo é você permanecer. Quando que um casamento é destruído, queridos? Quando um dos cônjuges não permanece mais, quando um desiste de permanecer. Mas mesmo que estejam passando dificuldades, se os dois tomarem a decisão de permanecer, não, vamos permanecer. Nós estamos passando por luta, estamos passando por dificuldade, mas nós nos amamos, não importa. Vamos permanecer. Você vai ver, queridos, que aquela fase ruim ela vai passar e logo em seguida vai vir a fase boa. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, você fala bem assim, por que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus conversa com Abraão ali, ele explica ali naquela conversa com Abraão, você consegue compreender de forma clara, queridos, o porquê que Deus destruiu. Você fala bem assim, pastor, foi por causa do pecado? Não foi, queridos, por causa do pecado, porque se fosse o pecado, Deus já tinha destruído o Brasil nesse carnaval inteiro. Se fosse por causa do pecado, Deus tinha destruído o Brasil, não tinha? Você sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa da ausência de justos. Não tinha justos naquele lugar. Por isso que eu falo que você precisa permanecer. Enquanto tiver um justo na sua família. Deixa eu falar algo para você. Você pode ter ali 5, 6 filhos. Seus filhos podem não querer mais saber do Senhor, mas enquanto você estiver firme naquela família, se justificando e buscando ao Senhor, você pode ter certeza que você vai ver a ação de Deus ali naquele lugar. E por isso, queridos, que Deus não destrói o Brasil, porque Deus não destrói as outras nações, porque a igreja, queridos, ela está se fortalecendo, porque tem justo. Você sabe por que Deus abençoa, queridos, a cidade de Barueri? Porque tem justos aqui nessa cidade. Você sabe por que Deus abençoa a sua casa? Porque tem justos lá na sua casa. E o justo, queridos, eles têm que permanecer. Por isso que eu falo para você, não importa a dificuldade que você está enfrentando. Às vezes, queridos, a gente passa por dificuldade, por quê? Porque a gente não entende como permanecer. E eu aprendo com os montes de Sião, né? Muitas vezes calado. O monte fala, não fala. Agora não, a primeira tempestade que vem e já, começa a reclamar. Fala, pastor, você está dando lição de moral? Estou dando lição de moral para mim mesmo, queridos, porque eu sou o primeiro a falar. Eu sou o primeiro a reclamar. E às vezes tem situações, queridos, quase todas, nós temos que nos calar e permanecer firme na presença do Senhor. Sabe, Deus ele tem falado aos nossos ouvidos. Na sexta-feira passada eu não vim, acompanhei pela live, mas eu fiquei chateado. Hoje eu não estava muito bem, eu falei, não, mas eu vou para a igreja, porque eu preciso me alimentar, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Sabe, queridos? E eu sei disso. Não foi à toa que eu e minha esposa, nós colocamos esse versículo no nosso convite de casamento. Porque, queridos, o segredo é a gente permanecer firme. E a palavra de Deus, queridos, ela diz que tem uma coisa que nunca acaba. Nunca acaba. Você pode enfrentar tempestades, você pode passar por dificuldades, você pode envelhecer, mas tem uma coisa que nunca acaba, queridos, que é o amor. E é isso que vai nos fortalecer a permanecer firme. Não desista, queridos, não desista. Não desista. Nós estamos, o pastor Rafa falou, eu não sei quanto a você, mas eu sinto que nós estamos passando por um momento de tempestade. Quando eu falo nós, queridos, eu falo a igreja de Cristo. Você viu o resgatão, quem estava lá no resgatão, você viu como que Deus falou conosco, como
que Deus nos chamou para um concerto, para a gente poder enxergar, queridos, assim, sabe, as dificuldades, os problemas, os desafios que nós temos para poder enfrentar, as distrações que estão acabando com a igreja. Sabe, a igreja está distraída, estão mais preocupados com as coisas do mundo lá fora, e muitas vezes nos esquecemos com as coisas de Deus. Como que Deus falou comigo, queridos, ali? Eu confesso para você que na ministração do Bispo Haroldo, eu até estava com vontade de ir no banheiro, mas eu falei, Senhor, e se eu sair daqui e for aquele momento? Não, eu não vou sair, eu vou ficar, porque eu não quero perder nenhum momento, queridos. E Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. E ainda com essa palavra do pastor Rafa aqui, queridos, permaneça. Pastor, está difícil. Permaneça. Permaneça sendo fiel. Bem, queridos, não é também permanecer de qualquer jeito, né? Você tem que permanecer na presença de Deus, sendo fiel, sendo justo, fazendo aquilo que é correto. Todos. Eu lembro que durante algumas situações da minha vida, muitas pessoas chegavam para mim e falavam bem assim, poxa, Rubens, você parece bobo, todo mundo aproveita de você. Queridos, eu não estou preocupado com todo mundo. Se a Bíblia fala para mim ser bom, eu vou ser bom, independente de qualquer coisa. Eu até postei esses dias aí uma frase muito legal que eu achei, que as pessoas perguntam, poxa, o que você ganhou sendo bom? Mas quem disse que eu fui bom ou sou bom para ganhar alguma coisa? Gente, nós somos cristãos, queridos, nós não esperamos nada, nós somos bons por quê? Porque a nossa essência é Cristo que está na nossa vida, é por isso que nós somos bons. Nós não somos bons para ganhar elogio, para ganhar bênção, para poder ser os melhores, não, queridos. Quando eu subo aqui para pregar a palavra de Deus, queridos, por que eu prego a palavra de Deus? É porque o meu coração está cheio. Eu não prego a palavra de Deus querendo receber alguma coisa em troca, não, queridos. Eu prego a palavra de Deus por quê? Porque como cidadão, porque como membro desse corpo, eu tenho que fazer isso. Então não espere, queridos, não seja uma pessoa boa esperando ganhar algo em troca, não. Por que muitas pessoas se desviam, queridos? Por que muitos cristãos se afastam da presença de Deus? Por quê? Porque as pessoas decidem mudar de vida para ganhar algo em troca. Eu vou servir a Deus para Ele me abençoar. Eu vou dizimar para Deus me abençoar a minha vida financeira. Eu vou fazer um voto para Deus me dar uma casa. Eu vou fazer um voto para Deus me dar um carro. Queridos, o pastor Rafa falou, busque ao Senhor somente. Busque ao Senhor sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa justa. As demais coisas vão ser acrescentadas. E o momento difícil? O momento difícil é para a gente aprender. Para a gente aprender a valorizar os momentos felizes das nossas vidas. Sabe, queridos? Teve uma situação que eu vivi logo no início do meu casamento. Nós passamos por uma luta ali muito grande. Eu e minha esposa, a gente tinha dificuldade de comprar um carro. Aí teve uma vez que nós fomos fazer compra e a gente estava no ônibus e de repente a sacolinha do supermercado rasgou e coisa para tudo quanto é lado dentro do busão e aquela loucura. Eu poderia reclamar, queridos, falar bem assim, poxa vida, né? Oh Deus, eu sou seu filho passando uma vergonha dessa. Não, queridos, eu precisava fazer, porque hoje, queridos, isso já aconteceu já há mais de 20 anos, não, mais de 20 anos não, porque a gente vai fazer 20 anos de casado, né? Quase 20 anos atrás. E toda vez, queridos, que eu vou no supermercado, que eu abro o porta-mala do meu carro e coloco a sacolinha de compra lá dentro, eu dou glória a Deus. Por quê, queridos? Porque o dia mau me fez valorizar o dia bom. Vamos ficar firme? Lembre-se de uma coisa, o mundo vai tentar nos tirar da presença de Deus. Viu? O mundo vai tentar falar, você tem que aproveitar a vida. Aí, aquele que estava justo dentro de casa vai deixar de ser justo. Aí vai vir o que? A destruição da família. Vou falar um negócio para você, jovem. Seja justo dentro da sua casa. Seja justo dentro do seu trabalho. Você quer que o seu trabalho, a empresa que você trabalha, seja abençoada? Não precisa orar. Não precisa fazer campanha de oração. Seja o justo que Deus quer lá dentro. Seja uma pessoa justa, honesta, sabe? Respeite ali os seus superiores. Não se envolva em conversa fiada. Não se envolva em conversinha com amigos,
em piadinhas obscenas. A mesma coisa na escola. Você quer que a sua escola seja uma escola abençoada? Seja um justo ali dentro. Porque, queridos, por amor a um justo, queridos, Deus pode fazer maravilhas. Queridos, por amor da vida de José, queridos, Deus abençoou uma nação inteira. Não, pastor, você está enganado. Estou mesmo. Deus abençoou o mundo inteiro. Porque, queridos, aquela fome não ia atingir só o Egito, atingiu ali toda aquela região. Então, por isso que eu falo para você, queridos, eu sirvo um Deus que, por amor à vida de um justo, Deus, ele pode mudar a história de uma cidade, ele pode mudar a história de um bairro, ele pode mudar a história de uma família. Deus precisa de justos. Olha só, eu não consigo estar em todos os lugares, mas olha o tanto de lugares que nós aqui da comunidade Núclea juntos podemos estar. Por exemplo, você entra em lugares que provavelmente eu nunca irei entrar. E por que nós nos reunimos aqui? Para aprendermos a ser justo. Porque aonde o justo vai, a bênção de Deus vai atrás. Eu louvo a Deus, queridos. Teve uma época na empresa onde eu trabalhava, a gente estava passando por um problema muito grande. Todas as importações foram travadas e a gente precisava de produto. E o diretor da empresa me chamou falando assim: Rubens, a gente está com um problema, tem como você orar pela empresa? Queridos, para ele chegar a essa conclusão, queridos, foi porque ele enxergou ali a justiça de Deus na minha vida. Quando as pessoas olham para você, o que ela enxerga? O que ela enxerga quando olha para você? Beleza, em mim não enxerga, né, queridos? Porque não tem jeito, né? As pessoas enxergam quando olham para você. As pessoas possam enxergar, queridos, a justiça de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, pastor Rafa, essa palavra maravilhosa, que possamos permanecer firme. Sabe, queridos, eu vou falar um negócio para você. O pastor Orides, ele falava isso para mim. Não importa onde você está, o ministério que você está, o que você está fazendo, permaneça firme. Eu não aguento mais, permaneça firme. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Eu guardei isso no meu coração, queridos, quando o pastor Orides falou isso para mim lá atrás. Eu nunca desisti de nenhum ministério. Eu louvo a Deus, queridos, eu tenho essa alegria no meu coração. Nunca na igreja, nunca eu desisti de nada, nada. Mesmo sofrendo, eu ia lá, fazia e dava o meu melhor. E Deus, ele sempre tem me honrado, queridos, sempre me honrou. E não é hoje que eu vou desistir, não vou desistir não. Vou continuar firme na presença de Deus e até o fim, queridos, até o fim. E eu tenho certeza, queridos, de uma coisa. A Bíblia diz que os montes de Sião, queridos, eles permanecem até o fim, e o justo também. Olha a história do Billy Graham. Esses dias mesmo eu postei uma frase do Billy Graham. O Billy Graham, queridos, mesmo já na presença do Senhor, ele ainda continua falando na atualidade. Deixa eu falar um negócio para você. Você pode ter certeza de uma coisa: se você é um justo, você vai partir para a eternidade, mas aquilo que você foi, os seus filhos vão ser, os seus netos vão ser, os seus bisnetos vão ser. Aí vai chegar uma hora que lá na frente a geração nem vai lembrar mais de você, mas eles vão estar sendo aquilo que você foi. Por quê, queridos? Porque é assim que Deus pede para nós permanecermos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aplauda ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glória. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este culto, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor para conosco, ó Pai. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, compreender, Senhor, essa ministração, ó Deus, a qual o Senhor usou a vida do pastor Rafa, ó Pai. Senhor, que possamos permanecer firmes, Senhor, que não venhamos desistir do Senhor, ó Pai, que não venhamos desistir de nos santificar na Tua presença, Pai, porque é isso, Senhor, que vai determinar a bênção em nossas vidas, a bênção no meio da nossa família, a bênção onde nós estivermos, Pai, porque o dia que nós deixarmos de ser justos, Senhor, o dia que, Senhor, nós nos tornarmos pecadores, Senhor, a Tua presença não estará mais conosco, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, nos faça compreender isso, Senhor, que aonde não há justiça, onde não há justo, Senhor, há destruição, ó Pai. Um dia o Senhor vai recolher os justos do Senhor aqui desta terra, Senhor, e a tua mão irá pesar, Senhor, sobre este lugar. Oh, Rakandarabassuriandelebashai. Oh, igreja, acorda, igreja. Está chegando o tempo do Senhor recolher os seus. Oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor, que brinca, Senhor, que brinca com a tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Chame, Senhor, o teu povo, Senhor, porque está próximo, Senhor. Oh, Senhor, a tua igreja diz, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja não suporta mais, Senhor. Oh, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz, em nome de Jesus.